A história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva. O princípio da humanidade. Capítulo 1. O fôlego de Deus. No princípio, a terra estava sem forma e vazia. Mas Deus, em sua majestade, começou a formar tudo com o poder da sua palavra. E então, num momento sagrado, o Criador inclinou-se ao pó da terra e do barro moldou um corpo. Não era uma estátua, não era um boneco, era um projeto eterno. E Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Assim nasceu o primeiro homem. E seu nome foi Adão. Seus olhos se abriram, e tudo ao redor era perfeição. Árvores frondosas, rios de águas cristalinas, frutos doces, pássaros em harmonia. O Éden era um paraíso, e Adão estava no centro da criação de Deus. Mas mesmo no paraíso, algo ainda faltava. Capítulo 2. Um amor gerado da costela. Deus olhou para Adão e disse: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Então o Senhor fez Adão cair em um sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tocou o lado do homem e retirou uma de suas costelas. Não foi da cabeça para que ela o dominasse, nem dos pés para que ele a pisasse, mas do lado, perto do coração, para que fosse amada, honrada, protegida. E ali, das mãos do Criador, nasceu a mulher. Quando Adão a viu, exclamou: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. E Deus os uniu como uma só carne. Adão e Eva. Homem e mulher, unidos por Deus, cercados por sua presença, vivendo em um paraíso onde tudo era paz, pureza e comunhão perfeita com o Senhor. Capítulo 3. A mentira da serpente. Mas havia algo no jardim que carregava um limite. Uma árvore. No meio do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus advertiu: No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. E foi aí que ela apareceu, sorrateira, astuta, disfarçada de sabedoria, mas carregada de engano. A serpente. Ela se aproximou de Eva e plantou a dúvida. Foi assim que Deus disse? Que não podereis comer de nenhuma árvore? Eva respondeu que podiam comer de todas, menos daquela, pois se comessem, morreriam. E a serpente mentiu: Certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Foi uma semente de orgulho, disfarçada de liberdade. E Eva olhou para o fruto. Era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela comeu, e deu também a Adão, e ele comeu. Naquele instante, seus olhos se abriram, e viram que estavam nus. A inocência foi embora. O pecado entrou, e com ele, a vergonha. Capítulo 4. A voz que ecoa no jardim. O céu ficou em silêncio, o vento cessou, e o jardim, antes cheio de vida, agora parecia esconder-se em sombras. Adão e Eva, cobertos com folhas de figueira, tentavam disfarçar o que não podia mais ser escondido: a culpa, o peso do pecado, a separação. E então, a voz. A voz que antes era doce, que passeava com eles ao entardecer, agora ecoava como um trovão na consciência: Adão, onde estás? Gênesis 3:9. Não era uma pergunta geográfica, era espiritual. Deus sabia onde ele estava fisicamente, mas onde estava o coração daquele que antes andava em santidade? Adão respondeu tremendo: Ouvi tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. E Deus perguntou: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E foi aí que o coração humano revelou sua nova natureza. A natureza que culpa, que foge, que tenta se justificar. Adão disse: A mulher que me deste, ela me deu o fruto e eu comi. Eva, por sua vez, respondeu: A serpente me enganou e eu comi. E assim veio o juízo de Deus. A serpente foi amaldiçoada. Eva teria dores no parto.
Adão trabalharia com suor e esforço, e da terra que antes lhe dava tudo com facilidade, tiraria o pão com sacrifício. Capítulo 5. A queda e a promessa. Mas mesmo em meio ao juízo, Deus plantou esperança. Ele olhou para a serpente e declarou: Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Era uma promessa, uma profecia, um anúncio de que um dia viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o Messias, Jesus Cristo. Deus, então, fez túnicas de peles para Adão e Eva. Foi o primeiro sacrifício, o primeiro sangue derramado, prefigurando o cordeiro que seria morto por nossos pecados. E então, o Éden foi fechado. Um querubim com uma espada flamejante guardava o caminho da árvore da vida. Adão e Eva partiram, levando consigo a marca da queda, mas também a semente da promessa. Capítulo 6. Fora do Éden, mas não fora do plano. O portão do Éden se fechou, mas o plano de Deus apenas começava. Adão e Eva agora pisavam uma terra diferente. O chão não era mais só jardim, era pó, espinhos, suor. Mas mesmo ali, o céu ainda olhava por eles. Eva concebeu e deu à luz 2 filhos, Caim e Abel. Ela acreditava que talvez um deles fosse aquele prometido por Deus, o descendente que pisaria a cabeça da serpente. Mas o coração humano já estava manchado. O pecado agora fluía nas veias da humanidade. E no campo, onde deveria haver colheita e vida, houve sangue. Caim matou Abel. Gênesis 4:8. O primeiro assassinato. O reflexo do que o pecado é capaz de fazer com o coração de alguém que se afasta de Deus. E Eva chorou. Adão também. O mundo não era mais como antes, mas Deus continuava ali. Eva teve outro filho, Sete. E dele viria uma descendência que começaria a invocar o nome do Senhor. Apesar da queda, o céu não desistiu da terra. De geração em geração, Deus foi levantando homens e mulheres que buscavam sua presença. Enoque, que andou com Deus e foi levado. Noé, que achou graça aos olhos do Senhor. Abraão, que creu na promessa. Moisés, que viu a sarça arder. Davi, que era segundo o coração de Deus. Até que um dia, o céu tocou a terra. O descendente da mulher nasceu. Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Aquele que veio não só para viver entre nós, mas para morrer por nós. Na cruz, o Calvário se tornou o novo Éden. Ali, o Cordeiro foi imolado. O sangue que cobre, que perdoa, que restaura. E quando ele disse, está consumado, João 19:30, a promessa feita no Éden se cumpriu. A cabeça da serpente foi esmagada. A porta do céu foi reaberta. E hoje, quem crê, pode andar com Deus novamente. Adão caiu. Eva caiu. Mas Deus permaneceu. E a promessa dele continua de pé. Se essa verdade mexeu com você, se inscreve no canal. Porque aqui, a palavra não é só contada, ela é vivida. E ela pode transformar a sua história. E vamos contar as histórias de todos os descendentes de Sete, Abraão, Davi e Jesus Cristo. Vídeo novo toda quinta.